Se vocês, que são os portadores da bênção, pisar tanto na bola, e ainda assim Deus continua insistindo em abençoar vocês, quem vocês acham que vocês são na fila do pão para dizer que Deus não tem o direito de abençoar quem Ele quer? Né? Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola! E aí, povo parolindo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta mais uma vez para mais uma roda de parola inédita, parola de número 239, a quinta dentro do tema A Carta que Mudou o Mundo, tema esse que nós estamos aqui parolando sobre a Carta aos Romanos. Você sabe que no off aqui, antes da gente entrar hoje, nós estamos aqui apelidando carinhosamente esta parola de parola do Sonic, porque ela é espinhuda, ela é espinhosa, ela vai dar rolo, entendeu? Então, para a gente poder entrar neste assunto do Sonic teológico, quero dar um salve primeiramente para Presidente Prudente. E aí, Paulinho, como é que você está? Já está com saudades de mim? Fala aí, Tutuco. Você invadiu. O Tutuco, ele invadiu aqui o meu escritório, Will. E ele foi assim, ele foi um fanfarrão porque ele invadiu sob a alegação falaciosa de que o meu escritório, de que a minha estante de livros nada mais é do que um banner comprado na Shopee, né? Como se eu nunca tivesse puxado o livro daqui de trás para citar com a obra em mãos, né? Mas ele veio aqui e literalmente quebrou a cara, porque ele viu que, de fato, o que nós temos aqui é uma grande biblioteca teológica, é o acervo paroleiro, né, a serviço dos nossos parolindos, parolovers, paroleitores e por aí afora. Eu achava que era só um fundo de imagem que você tinha aí, que você colocava atrás. Assim. Daqueles que aperta o botãozinho e aparece, né? Por exemplo, o meu ainda não está formado aqui, tá vendo? Ó, tá vazio, ó. Não, o cenário é verdade, cara. E assim que eu acabei de fazer a filmagem, eu tive uma convicção de algo que eu desconfiava, mas eu tive a plena convicção quando eu estive aí. Ele é 100% improvisado. Isso é fato, é verdade. Inclusive, ó, agora eu vou contar uma coisa para você, Will. Agora que eu já estou a 560 quilômetros de distância dele de novo, eu vou contar uma história para você aqui, ó. Roubei um livro da prateleira dele, ó. Bom, hein? Esse é bom, esse é bom. Curitiba tem uma prisão muito famosa aí. Tem. Mas ninguém fica preso lá muito tempo, né? Vamos lá. Vamos para lá, então. Vamos para lá, porque assunto difícil, já basta Romanos 9 a 11 para a gente entrar nesse aí. Mas a gente vem aqui numa... Agora, Arthur, só me permita fazer uma observação. Que bela camisa laranja Legendários que o Wilsinho tá hoje, hein? Ahul! Saúde! Bom, podemos começar. Hoje eu diria que ele está numa versão wild, tá? Numa versão selvagem hoje, nosso mente brilhante, na sua camisa laranja presidiário. Vamos lá. Quase um Bear Grylls. Nós estamos numa jornada bem bacana aqui. Nós estamos desde o começo da carta de Paulo aos Romanos, falando a respeito de assuntos, né? A gente tem aqui pincelado alguns versículos e trazido o fundamento aqui para isso. E nós nos deparamos aqui, então, quem sabe, com o trecho mais complexo dessa carta, meninos, se a gente pode dizer dessa forma, que é o trecho dos capítulos 9, 10 e 11, onde o tema principal aqui é soberania de Deus. É claro que a gente vai acabar trazendo aqui várias vertentes e várias perspectivas desse texto, mas hoje, Paulinho, como nós estamos numa versão selvagem, como nós estamos hoje numa versão wild,
como eu estou querendo mais que o Sonic corra virando cambalhota, nós vamos abrir essa parola com o nosso Mente Brilhante, né? Com o seu momento The Orange is the New Black. Com vocês, Mente Brilhante. Muito bem, muito obrigado. Mas como eu falava aqui em off, esse é um tema espinhudo, né? Porque nós vamos tratar exatamente de uma tensão que existe no nosso meio gospel, quando nós falamos sobre soberania, livre-arbítrio. E aí eu deixo uma pergunta: será que Deus está no controle das coisas mesmo? Esse texto de Romanos capítulo 9, 10 e 11, ele está falando basicamente sobre o povo de Israel. E aí, quando você começa a ler, você vai ver sobre a questão de eleição, você vai ver a respeito por que Deus ele escolheu o povo judeu. E aí depois ele meio que dá um stop no negócio, uma pausa, tanto que na Bíblia Revista Atualizada diz assim: a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E aí, no capítulo 10, que nós usamos muito para falar sobre salvação, né? Então, crê com o teu coração e confessa com os teus lábios, ele continua falando e avançando sobre o povo de Israel, né? Tanto que no versículo 1, provavelmente o título da tua Bíblia na Revista Atualizada vai estar escrito assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Mas quando você continua a leitura, você vai ver que se o povo judeu reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, a salvação vai ser para eles. Paulo está dizendo algo aqui muito interessante nesse texto, porque Paulo vai dizer da seguinte forma: olha, vocês foram enxertados, uma versão vai falar zambujeiro, outra vai falar sobre videira, não importa qual é a árvore, né? O que importa é o que Paulo está dizendo aqui, meio que querendo dizer assim para o povo cristão, né? Ele não vai achar que vocês são a última bolacha do pacote, porque ainda a promessa ela é sobre o povo de Israel. Mas aprove a Deus em razão, e aí nós temos que ir lá para Jesus, quando Jesus ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar você como a galinha junto o seu pintinho, mas haverá o dia em que vocês clamarão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso é um aspecto escatológico, está lá para frente, nós estamos falando sobre a aliança davídica. E aí, é como se Deus tivesse falado assim: agora para, né? Deus dá uma de João Kleber, fala para. Agora entra a igreja nesse cenário, mas ele está falando assim, Paulinho ali, ó, tá vendo? Ninguém mandou, vocês provocaram aqui o Legendários, agora vocês têm que ouvir, lamentavelmente. E aí, Deus está falando, né? Paulo está dizendo da seguinte forma: ó, mas não vai achar que vocês são a última bolacha do pacote, porque ainda a promessa é para o povo de Israel. Né? E aí um ponto interessante, que é um ponto de tensão, que é um ponto sobre soberania e a respeito de eleição e livre-arbítrio. E aqui a gente entra num ponto de tensão, porque se Deus ele é soberano e tem controle sobre todas as coisas, se Deus é soberano sobre todas as coisas e tem o controle de todas as coisas, aí eu lanço uma pergunta. Então significa dizer que tudo que acontece é porque Deus quis, e se Deus quis, Deus ele fez com que acontecesse e Deus manipulou. Então a gente não tem livre-arbítrio. Pronto, a gente entra num ciclo, que é muito louco esse ciclo, e para sair dessa tensão, a gente tem que discutir algo que é o livre-arbítrio. E aí, essa tensão não significa dizer que a doutrina A ou a doutrina B estão certas ou estão erradas. A bem da verdade é que eu gostei muito do que Luiz Saião falou num podcast 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, com o César Cavalcante, que ele falou o seguinte: eu não acredito nessa baboseira. A resposta dele foi a melhor. Eu não acredito nessa baboseira, porque a gente quer entender a mente de Deus com a nossa mente. Mas existe essa tensão, né? E essa tensão, ela gera entre nós uma discussão que a gente nunca vai chegar num consenso. Por quê? Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é fato. Agora, se Deus ele é soberano, então por que coisas acontecem? Então, ele não tem o controle dessas coisas?
E se ele não tem o controle, então nós estamos lançados à sorte, aí nós vamos começar a tocar em algo, que não sei se o Paulinho vai concordar, numa linha muito tênue sobre o agnóstico. Nós vamos começar a tocar numa linha muito tênue sobre, de fato e de verdade, qual é o papel de Deus na minha vida. E aí nós começamos a tocar num outro aspecto, que é a eleição, a predestinação, e aí eu estou falando, sim, estou tocando no calvinismo, porque você está falando de eleição, está falando de soberania, nós estamos falando de... Então Deus, ele fez homens para ir para o inferno, e Deus, ele fez homens para ir para o céu, porque ele é soberano. E aí entra todo esse rolo que eu deixo para o Paulinho desenrolar. Paulinho, você tem E 1h30 para conseguir responder isso. É isso que eu ia falar. E ainda assim, Arthur, ainda que eu tenha 1h30, você acha que eu vou entrar nessa discussão de quase 6 séculos para Você acha dizer que assim, ó, nós, réis mortais, pagodeiros, a gente você vai acha? tentar chegar numa conclusão que nem esses caras chegaram, velho? Nem eles, cara. Você pega o Calvino, você pega o Armínio e pega a turma que vem depois. E esses caras não deram conta. Sabe, Calvino ele carrega ele carrega um mérito, né? É o mérito de ser classificado aí por muitos como o primeiro teólogo sistemático, né? E de fato faz muito sentido essa classificação, porque é um sujeito que, no final das contas, inaugurou, quem sabe, né? Ou pelo menos o fez de uma forma quase que exaustiva acerca dos principais temas da palavra do Senhor. Mas naquilo que diz respeito a... E só para dar um esclarecimento, né? A ideia central da teologia sistemática é estabelecer doutrinas. Né? O que é doutrinas? Segundo um outro teólogo sistemático, esse bem mais recente, chamado Wayne Grudem, ele responde que a teologia sistemática é a arte de perguntar para a Bíblia: o que você tem para me responder sobre determinado assunto hoje? Né? Você pega qualquer assunto, lança para a palavra, e a Bíblia como um todo, ela forma uma teologia acerca desse assunto. E que um teólogo sistemático faz? Ele lança a mão de todos esses textos dentro, obviamente, dos seus contextos, quer dizer, é um trabalho posterior à teologia bíblica, um trabalho posterior à exegese, né? Então o cara vai lançar a mão de todos esses textos dentro dos seus contextos, dentro da sua interpretação teológica para todos os tempos e estabelecer então uma resposta sistemática para essa pergunta que a Bíblia tem a me dizer sobre tal assunto, né? Então a esse ícone, né, que é João Calvino, foi estabelecido então o apelido, né, ou o título de primeiro teólogo sistemático, porque de fato ele fez isso e o fez muito bem. Agora, isso não significa que o sujeito não tenha errado, ou isso não significa que o sujeito não tenha, em algum momento, se equivocado, ou partido de uma pretendência interpretativa que pode haver falhas. Por isso que se abre, então, um leque para dizer, não, então existe uma teologia calvinista que pressupõe um princípio de eleição, que pressupõe um princípio de uma graça irresistível, que pressupõe, né, um princípio de Deus ter escolhido alguns para a salvação e banido outros com a condenação eterna, né? O que desde os tempos de Calvino já estabelece também uma teologia de refutação, que é a teologia arminiana, dizendo não, Deus ele não fez isso, Deus ele criou o ser humano com o direito de escolha, evidência disso desde o primeiro ser humano, que recebe de Deus uma ordem, né? O não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma ordem que foi descumprida, e pelo fato de haver sido descumprida, então desde o princípio Deus já estabelece o primeiro Adão como
um sujeito de um pecado irreversível? Não dá para... há uma lógica, inclusive, na teologia arminiana, quando se diz, bom, então, se o primeiro pisou na bola, isso significa que todo mundo que vem depois vem corrompido, né? Vem com a mesma falha de fabricação, com o mesmo defeito, né? E parece, né, que o próprio texto aqui da Carta aos Romanos, no capítulo 5, já zerou este assunto, né? Já deixou muito claro que a obra do primeiro Adão, ela é anulada a partir do segundo Adão, né? Então, na verdade, a gente tem um bloco 9, 10 e 11 que nada mais é do que um conjunto extremamente perfeito com aquilo que a gente já leu antes. A gente já leu toda uma mensagem de fé evangélica nos primeiros 3 capítulos. Nós lemos uma mensagem de um processo soteriológico, ou seja, um processo de salvação, de regeneração, um processo de salvação regenerativo a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 8. E agora, no 9, 10 e 11, parece que esses processos, tanto do evangelho quanto da regeneração, eles ganham de uma vez por todas, agora verbalmente, Paulo falando, eles ganham uma dimensão muito maior do que o público leitor central da Carta aos Romanos. Porque vamos repetir aquilo que a gente já falou lá atrás. O público leitor central desta carta são judeus convertidos ao cristianismo. E agora esses 3 capítulos vêm dizer para os judeus o seguinte: vocês não são a última bolachinha do pacote, né? Existe uma salvação que é muito maior do que aquilo que vocês possam comportar. Tanto que ali no capítulo 9, no verso de número 25, a palavra diz, né, citando o profeta Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de minha amada a que não era amada, né? Então aqui já começa a se desdobrar uma teologia de Paulo, se desdobrar de uma forma muito mais detalhada e direta, uma teologia de Paulo, trazendo o assunto para dentro da soberania de Deus e dizendo assim: Deus, na sua soberania, resolveu que ele vai estender, né, o processo de salvação. Aliás, isso já era conhecido desde antes da fundação do mundo, né? 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 17, vai deixar isso claro. Mas Deus é aquele que determinou estender o processo de salvação para muito além do povo descendente de Abraão, né? Quando Deus fala, então, lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra, esta extensão de bênção a todas as famílias da terra, né, conforme toda aquela teologia traçada pelo nosso mente brilhante sobre a palavra todas, né, significa que todas é todas mesmo. Significa que toda a terra é toda a terra mesmo. E não toda a terra dentro do imaginário do Antigo Oriente. Toda a terra que é onde os nossos olhos alcançam, né? Toda a terra que é onde os olhos de Abraão alcançaram, dizendo, ó, para lá, para frente, para trás, para o lado, para o outro, aquilo que os teus olhos enxergarem, isso vai ser teu, todo esse território. Então não era este todo, mas o toda a terra mesmo, algo que nem Abraão tinha dimensão do que era, algo que nem os patriarcas tinham dimensão do que era, e a partir deles, né, a partir deste povo, a bênção fluiu. Então, para que servem esses 3 capítulos? Não para desqualificar o judeu, de jeito nenhum, mas para dizer que, de fato, eles são portadores de uma bênção, né? Que eles são alvo de uma bênção, que eles, sim, fizeram muito pouco caso em alguns determinados momentos acerca dessa bênção, porque a bênção ela é associada à obediência, né? E que, assim, de forma divertida, se vocês, que são os portadores da bênção, pisar tanto na bola, e ainda assim Deus continua insistindo em abençoar vocês, quem vocês acham que vocês são na fila do pão para dizer que Deus não tem o direito de abençoar quem Ele quer, né? Vocês estão vivendo debaixo de favor? É como se Paulo dissesse isso agora para a turma que ele já atraiu o coração e a atenção dentro dessa epístola, dizendo assim, ó, vamos ser francos, vocês estão sendo abençoados de favor porque vocês pisaram muito na bola. Vocês estão sendo abençoados porque Deus é bom, né?
E aí vocês querem fazer firula porque Deus falou que vai abençoar mais gente além de vocês, quem que vocês pensam que são? Né? E aqui Paulo fala com uma certa autoridade, porque ele é um judeu. Né? Ele é sim cidadão romano, mas ele tem cidadania romana. Ele é um judeu, ele é um benjaminita, ele é da cidade de Tarso. Esse cara, ele tem naturalidade, ele tem sangue judeu. E ele entende que a obra do evangelho é muito maior do que aquilo que, no entendimento dos judeus, poderia ser. Né? Então, quem sabe esse bloco, né, fazendo essa ligação, esse link com aquilo que a gente já leu até agora, esse bloco ele tem essa finalidade, né, de trazer esse choque, essa tensão. Né? Eu gostei da palavra tensão que o Wilson usou, porque é exatamente isso, de trazer esta tensão, dizendo assim, os soberanos da história não são vocês porque vocês são os portadores da lei, mas o dono da lei é maior do que vocês. E tem um aspecto também, porque quando a gente vai tratar dessa questão de soberania, eu vou colocar aqui um outro ponto de tensão, que é Isaías capítulo 45, né? Que é o texto que todos pegam para falar sobre como que Deus ele pode, então, ser um Deus de amor, se Isaías diz que ele é quem cria o mal. E aqui, aí explode a cabeça, porque aqui está falando, o texto ele vai falar de uma forma muito categórica, ele fala assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O leitor, quando ele lê isso, né, aí nós vamos entender o conceito de El Shaddai. Né? Vamos recordar aqui, né, Paulinho, que quando na antiga aliança, que ainda não tinha a revelação progressiva da palavra como nós temos hoje, nós vamos ver que era imputado a Deus tanto a chuva como o sol, o mal como a bondade. E aí, o profeta, não tendo esse discernimento correto, se eu posso dizer assim, ele falou, Deus ele cria o mal. Só que a palavra mal aqui é interessante que ele vai utilizar de uma expressão no hebraico, que é uma expressão que entra também, de novo, numa tensão, que é uma palavra chamada ra, que ela é exatamente uma tensão contra, ou uma tensão sobre uma outra palavra no hebraico, que é shalom. E aí nós estamos falando do que especificamente, né? Porque se Deus ele é soberano, então como que fica essa questão do bem e do mal? Porque lendo essa primeira leitura que a gente tem, eu não sei se você, Paulinho, já teve essa consulta de crise existencial de algum membro da sua igreja, falando, mas pastor, olha aqui, está falando que Deus cria o mal, né? Porque, de um certo modo, a leitura fria, sem você fazer o estudo correto e apropriado, você vai falar, rapaz, está aqui, ó, Deus ele faz o mal. Só que a bem da verdade aqui, nós estamos, quando a gente vai fazer a transliteração e trazer para o original, nós vamos ver que, na verdade, o quê? Existe uma profecia onde, através do pecado do povo pagão, atrairia o juízo de Deus. Então, Deus ele usa do pecado para dizer, olha, por conta do pecado, o juízo virá. E aí, eu acho que esse é um ponto de tensão, Paulinho, que também se aplica a Romanos capítulo 9, 10 e 11. Porque se o povo judeu é o povo escolhido, então por que ele passa tanta dificuldade? Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Né? O que está acontecendo na faixa de Gaza? É um tema atual para o dia de hoje. Se Deus ele é soberano sobre tudo, como que fica Isaías 45? Que essa profecia também aponta para Israel. Né? Deixa eu jogar uma mostarda aqui na conversa, que para ela ficar menos técnica. Algumas palavras atrás. Viu, Paulinho? Jogou a toalha. Ele falou que ia deixar a gente conduzindo. Depois, eu estou tentando entender para onde nós estamos indo aqui.
E lembrei de duas coisas, Paulinho. Uma delas, eu lembro que você usou uma expressão numa parola 1x1 que fiz aí você, lá da carta de Hebreus, e a gente estava falando a respeito de tipologia bíblica, né? E aí eu estava assim, caramba, onde é que o Arthur vai chegar? Calma que eu vou falar para vocês onde eu vou chegar. Naquela parola que nós gravamos, eu e você, sobre tipologia bíblica da carta aos Hebreus, eu lembro que você trouxe uma ilustração para mim, cara, que me fez um puff na cabeça, que era sobre povo, terra e lei. E que no Antigo Testamento o povo, a terra e a lei apontavam para o Novo Testamento como uma terra que não era terra física, um povo que não era o povo físico e a lei que era o reino. A gente, de repente, não poderia fazer aqui num esforço de tentar trazer isso para uma coisa mais palatável? Usar essa mesma linha de raciocínio quando o Paulo está falando a respeito do povo judeu, exatamente isso? Por que eu estou fazendo essa ponte? Porque numa outra parola, uns 2 anos atrás, eu lembro de você falando assim, muito claramente, assim, os gentios nunca foram o plano B de Deus. E a partir do momento que os gentios nunca foram o plano B de Deus, ou seja, não foi um projeto de expansão posterior, mas na verdade tudo já fazia parte de um pacote, de um plano, né, de um propósito divino de alcançar a todos. O povo judeu aqui não seria simplesmente uma simbologia, uma amostragem da humanidade? Será que a gente não está, será que Paulo aqui não está trazendo para a gente uma reflexão de, vocês que de repente se acham merecedores, vocês que de repente se acham os religiosos, né, vocês que se acham os seguidores da lei, vocês estão achando que os pecadores não vão ser alcançados, é isso? Se a gente for trazer isso para os nossos dias, talvez a gente veja esse mesmo comportamento dentro do nosso arraial gospel, onde a gente vê doutores da lei, onde a gente vê religiosos, onde a gente vê judeus, vamos dizer assim, né? Olhando torto quando alguém diferente entra na igreja e esse alguém é alcançado. Olham torto quando uma prostituta se converte, olham torto quando um bandido se converte. A gente não poderia fazer essa mesma analogia trazendo para os dias de hoje, para fazer isso ficar um pouco mais palatável dentro dessa discussão de Paulo aqui? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2, que aí eu jogo para o Ilcinho de volta e eu vou trazer na memória uma fala do pastor Zé Bruno, que eu gosto quando ele fala esse recorte especificamente a respeito de aonde está Deus quando as coisas ruins acontecem. E a gente já gravou uma série de parolas, aliás, uma das nossas séries mais visitadas ao longo desses quase 6 anos, que é a série Deus e o Sofrimento. Eu vou deixar o link no final aqui desse vídeo para você que está nos acompanhando olhar depois. Mas a pessoa vira para o pastor Zé Bruno e fala assim, pastor, tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, Deus não vai fazer nada. E o Zé Bruno fala assim, Deus já fez, mandou Jesus. O mundo só está acontecendo as coisas ruins hoje porque nós já rejeitamos. O mundo já rejeitou aquilo que Deus já fez. É justo da nossa parte cobrar Deus que ele faça algo de novo? Da mesma forma? O Provérbio de Salomão já diz algo muito que responde a tua pergunta. O tolo faz a sua estultícia e culpa o ó Deus. Ou seja, Deus ele já fez todas as coisas e aí simplesmente ele continua avançando, fazendo as besteiras e fala, e aonde está Deus nisso? Né? E aí, para responder a minha pergunta, já que você foi furtivo quando eu estava falando sobre Isaías capítulo 45, respondo como filha de Billy Graham respondeu num talk show nos Estados Unidos, quando questionada aonde estava Deus quando teve a chacina na escola tal, que eu não lembro qual foi a escola, aonde está Deus na África, aonde está Deus em todo lugar? E a filha de Billy Graham, o filho, o Franklin Graham, não sei, um dos dois respondeu assim, então, ele estava lá até o momento que vocês tiraram o crucifixo, ele estava lá quando vocês tiraram a Bíblia, eles estavam lá, então agora ele não está mais lá.
E aí eu volto no Isaías 45 que você trouxe, porque um pouquinho à frente da ideia, né, do texto, onde fala-se, onde Deus cita, né, que Deus cria o mal, você colocou bem a palavra mal ali, palavra ra, ela vai ter um sentido que eu vou desvendar aqui daqui a pouco, mas um pouquinho à frente a palavra fala assim, desvendar, tirar a venda dos olhos, mas ela logo em seguida tem uma seguinte afirmação, eu sou Deus e não há outro, aí na nossa tradução está assim, além de mim. Tem uma outra tradução um pouco mais feia, que é não há outro exceto a mim. E assim, sendo muito franco, nenhuma dessas traduções reflete exatamente aquilo que foi a intenção de Deus em dizer não há outro além de mim. Quem sabe o mais bacana, na língua portuguesa ficaria muito pobre, né? Mas o mais bacana seria traduzido da seguinte forma. Na minha ausência não existe outro Deus. Tá? Então, essa seria, quem sabe, a tradução interpretada através da teologia deste texto de Isaías 45, tá? Falando não acerca de concorrência, tá? Então a ideia é não há outro além de mim, ou seja, é o mais forte, é o mais valentão, é o mais grandão. Não é essa ideia. A ideia é de presença ou ausência e não de concorrência. Então aí, você fez a menção à resposta da filha do Billy Graham, foi a filha, não foi o Franklin, foi a filha mesmo, que fez essa menção dizendo assim, Deus estava lá, mas vocês tiraram ele, né? Vocês expulsaram ele. É justamente esse conceito que é o contexto, ou que narra, que explica o contexto de Isaías 45, né? Então vamos lá. O que é o criar o mal mencionado ali nos primeiros versículos de Isaías 45. O criar o mal nada mais é do que expulsar Deus de uma circunstância. Diz respeito à ausência dele. Diz respeito à ausência da soberania dele. Então, o que é o mal? O mal é onde Deus não está. O mal é aquele ambiente do qual Deus tirou a mão de sobre, né? O mal é aquela circunstância, aquela situação na qual Deus não está governando. E aí eu vou para a pergunta que o Arthur fez, quando o Arthur faz menção, né, ao entendimento de que o Antigo Testamento ele tem um eixo, e o eixo é baseado num povo, numa lei e numa terra. Né? E esse povo, lei e terra apontam para sombras de bens vindouros, conforme Hebreus 10:1 fala. Para um novo povo, uma nova lei que é o reino, segura essa informação, e a terra que é uma Jerusalém celestial. Né? Jesus ensinou a gente a orar, na oração modelo, dizendo, venha o teu reino, certo? Não é assim, venha o teu reino esperando o futuro, quando a gente for para o céu, né? Eu já fiz uma diferenciação aqui em outro momento, e eu julgo que essa diferenciação sempre é pertinente. Uma coisa é reino dos céus, outra coisa é reino de Deus. Reino dos céus diz respeito a uma posição, né? Diz respeito a um futuro, a um destino eterno. Agora, reino de Deus é uma situação do aqui e do agora. É uma condição na qual Deus está governando sobre a vida de pessoas que permitiram ele reinar. Né? Não à toa, Mateus 6,33, a palavra diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se reino de Deus fosse um bem futuro, as demais coisas não vão servir para nada para mim. Porque, afinal de contas, eu só vou alcançar reino de Deus depois que eu morri, para que eu vou querer as demais? Para ficar de herança? Né? Então, é incongruente Mateus 6,33, se a gente for partir desse ponto de vista. Então, o reino de Deus é uma condição do aqui e do agora. Porque as demais coisas também fazem parte do aqui e do agora. Esse próprio texto ele é autoexplicativo e ele corrobora com isso que eu estou dizendo. Quer dizer, então quando nós entendemos que o reino de Deus é o lugar do cumprimento da vontade de Deus, e o cumprimento da vontade de Deus atrai Deus, logo o mal começa a ir embora
né? E o governo de Deus começa a imperar de tal forma que eu vou ser abençoado. Não é isso que a palavra fala? Que se eu obedecer, as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão? Né? O quebra-cabeça vai se montando. Quer dizer, há uma intencionalidade, uma necessária intencionalidade que é outorgada a nós, que é confiada a nós, para que nós, no nosso arbítrio, venhamos a definir se vamos pelo caminho da bênção ou da maldição. E Deus é muito claro e muito franco quando ele diz, olha, isso que eu coloco diante de você, a bênção e a maldição. Se eu fosse você, escolhi a bênção. Deus, ele dá ainda essa dica. Escolhei, pois, a bênção, para que você viva, né? Agora, é como um pai educando um filho, sabe? É como um patriarca de uma família ensinando as gerações posteriores dessa família, né? Justamente porque todos os familiares, eles podem ouvir a mesma mensagem, no entanto, reagir de maneiras diferentes àquilo que eles ouviram, né? E alguns cumprirem ipsis literis aquilo ao qual, ou sob o qual eles foram instruídos. E outros, né, simplesmente ignorarem aquilo ao qual foram instruídos. Né? A fala de muito pai e de muita mãe. Né? Eu tenho 2 filhos que são completamente diferentes. O Gabriel é um sujeito extremamente de raciocínio muito rápido. Né? Gabriel, ele tem um raciocínio muito rápido, mas ele é muito amável, ele é muito dócil, né? Ele é imbativo, mas ele é dócil nos embates. A Alice, ela também é, sabe, muito veloz no raciocínio. Só que a Alice, ela é daquelas assim que, se for para entrar em um embate, se for para de alguma forma fazer com que pessoas discordem dela, ela muitas vezes acaba se retendo. Os dois são muito distintos, muito diferentes. E aí qual que é a frase do pai e da mãe? Nossa, nossos filhos são tão diferentes, embora nós os tenhamos educado da mesma forma. Né? O que é isso? Personalidade? Ok, tem um pouquinho da personalidade. Ah, puxou para o pai, puxou para a mãe, tranquilo. Tem um que é mais a cara do pai, tem uma que é mais a cara da mãe. Ah, sangue não é água, porque a avó era assim, porque o avô era assim, fechado. Sangue não é água, tem todo um fator genético por detrás. Mas no final das contas, são pessoas autônomas, né? Que carregam em si arbítrio, carregam em si escolha, né? E essas escolhas elas vão ser exercidas e executadas em todos os campos da vida dessa garotada. Assim é com cada um de nós, né? Assim é que Deus fez a humanidade. E olha só para eu fechar, né? Me ocorre aqui, em cima daquela pergunta que você fez, primeira pergunta que você fez, Arthur, me ocorre o seguinte: a teologia bíblica lá, ele até fugiu para não ouvir o que eu vou falar, Will. Mas a teologia bíblica, ela tem um eixo só. Ela tem um eixo só. O eixo da teologia bíblica é o seguinte: indivíduo, povo, indivíduo. Vou explicar. Não é à toa que Deus deixa Adão uns tempos solitário no Éden. Não é à toa. Né? Você acha que Deus não ia perceber? Você acha que Deus não havia pensado em Eva, sendo que Deus pensou na eguinha para o cavalo, pensou na girafinha para o girafo, pensou na hipopótama para o hipopótamo, pensou na tartaruga para o tartarugo? Você acha que ele não ia pensar numa Eva para um Adão? Claro que ia. Cara, é a coroa da criação, é a excelência da criação, e Deus não iria pensar nisso? Tá de brincadeira achar que Deus que Deus não pensaria nisso, né? Agora, propositalmente, tudo que Deus faz tem uma pedagogia por detrás. Qual é a pedagogia do Adão ter passado alguns dias, semanas, meses, sei lá, anos, não sei, sozinho no Éden? Aí Deus, nossa, Adão tá meio tristão, vou fazer uma Eva. Cara, não é isso. Mas qual que foi a pedagogia disso? A pedagogia foi deixar para nós a seguinte realidade: o relacionamento do ser humano com Deus
é um atributo individual. Depois vem o Adão e vem uma ordem que diz respeito a povo. Adão, depois vem uma Eva, né? E aí vem uma ordem de Deus que diz respeito a povo. Agora vocês povoem a terra, encham a terra, pressupondo que a primeira lição foi entendida, né? Então, agora, qual que é o problema? Aí a gente tem uma segunda lição, que não diz respeito a quem foi, tá? Mas diz respeito ao que é a humanidade. Porque a Eva ela foi feita da costela do Adão. A matéria-prima foi exatamente a mesma, tá? Então, então o Adão ele se relacionava com Deus e a Eva se relacionava com o capiroto. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas a ideia aqui é a seguinte: por uma escolha, tá? E por um pressuposto que foi dado o pontapé inicial a partir de Deus, o ser humano foi criado para relacionamento com o Senhor. Por uma escolha errada, o ser humano pode se relacionar com o cão, que no caso foi a Eva. Mais tarde, foi o filho desse casal que resolveu dar ouvidos ao cão, foi lá e matou o irmão. Tá? Então não é vinculado, foi a Eva, foi o Adão. Aqui eu não estou empurrando a culpa para um lado, não. Mas olha as escolhas acontecendo aqui. Então, por uma escolha, eu escolho permanecer na presença de Deus. Ou por uma escolha, eu escolho dar ouvido ao que o cão está falando. Né? Bom, discernido isso, agora a partir desta matriz, a partir deste casal que teve tanto a experiência do ouvir Deus, quanto a experiência do ouvir o cão, tanto a experiência do ouvir Deus e estar no Éden, quanto a experiência de ouvir o cão e sair do Éden, agora vem a humanidade. A partir desta plataforma, a partir desta matriz, que tem ouvido para ambos os lados, e que escolhe que ouvido vai deixar aberto e qual ouvido vai tapar. Né? Então, a partir desta matriz, flui a humanidade toda. Toda. Tá? Aí, o que acontece? Alguém vem querer me dizer que Deus não outorgou para nós essas duas capacidades de ouvir e escolher aquilo que a gente vai fazer? Aí a gente avança e pensa assim, bom, aí Deus criou o povo. A partir de então veio o povo. Deus primeiro dá uma lição acerca de individualidade. Adão prestava contas todo dia sozinho para Deus na viração do dia. A Eva comeu do fruto sozinha, depois foi levar para o marido, mas escutou o cão lá sozinha e comeu o fruto sozinha primeiro. Então, individualidade, direito de escolha individual. Aí cria-se o povo, mas a salvação não deixa de ser individual. Cristo foi para a cruz sozinho, e tão sozinho que lá na cruz ele fala, meu Deus, o Senhor me desamparou. Tão sozinho que ele diz isso. Né? O apóstolo Paulo, olha o apóstolo Paulo no final da primeira carta a Timóteo. Paulo ele cita o nome de um monte de gente. Ele fala do Demas, ele fala do Alexandre, ele fala do próprio Timóteo, ele fala do Lucas, ele fala do João Marcos, ele fala de um monte de gente. Mas ele fala assim, quando eu fui julgado em Roma, ninguém estava comigo. Existem coisas que são individuais. Existem realidades que são individuais. E isso, gente, não é para um ou para outro. Não é para Adão, para Eva, para Jesus na cruz, ou para o apóstolo Paulo, ou seja, para quem for. Isso é para cada um de nós, sabe? Há uma necessária escolha individual que ninguém vai fazer por nós. Não seria herege eu dizer nem Deus vai fazer essa escolha por nós, porque Ele outorgou a nós. Ele não outorgou a Eva ouvir a serpente. Assim como Ele não outorgou a Adão a ouvi-lo por algum tempo e depois ouvir Eva. Ele deu para Adão uma ordem, não come daquela árvore ali não. Em algum momento Adão quis se aventurar, né? E se deu mal. Por quê? Porque brincou com a soberania de Deus. Aonde que está a soberania de Deus nisso tudo? Perde-se a soberania de Deus? Então Deus é menos soberano porque o Adão foi lá e desafiou a ele? Muito pelo contrário. Porque é debaixo da lei que ele, o Senhor, determinou, que agora o Adão vai responder. É debaixo da lei que ele, o Senhor, determinou, que o Adão vai ser banido. Sabe? É debaixo da lei que ele, o Senhor, determinou que a descendência de Adão vai sofrer a consequência daquilo que o pai fez. Você está falando de maldição hereditária. Não, eu estou falando de uma natureza que foi desencadeada a partir da escolha desse cara.
E assim é. Pedro fala, mais uma vez, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 seguintes, de um fútil legado que nos foi outorgado pelos nossos pais. E que se não for o sangue de Cristo Jesus, e aí ele não fala de soberania, o sangue de Cristo Jesus é moeda de resgate. Não é uma moeda universal, mas é uma moeda que alcança aquele que nele crê. É uma moeda de resgate. Se não for o sangue de Cristo Jesus, esse fútil legado que me foi outorgado pelos meus pais vai continuar vigorando na minha vida. Agora, através deste sangue, eu sou limpo, lavado desta realidade. Quer dizer, desculpa, passei pela Bíblia inteira, Arthur, para responder aquela primeira pergunta, mas eu acho que deu para ilustrar de uma forma inteligível aquilo que eu compreendo e que eu julgo como plausível nessa realidade. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Esse episódio já foi. Esse episódio com essa frase já foi. Essa já fechou outro, muda. Pega outro versículo. É por aí, seu Will, é por aí. Quer pincelar mais alguma coisa? Ou já estamos de boa por hoje? Cara, acho que, sendo espinhoso, a gente conseguiu comer esse peixe aqui sem se machucar. Muito bom. Eu diria que foi um belo pequi que nós hoje conseguimos saborear. E para você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Chegamos ao final da parola número 239, a quinta dentro do tema A Carta que Mudou o Mundo. Que baita parola hoje, conseguimos tirar espinho do Sonic. Então é o seguinte, nós estamos no YouTube, no Instagram, aqui embaixo você encontra o nosso site www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos temas já parolados, os nossos livros já publicados e também o curso de introdução à interpretação bíblica ministrado pelo Grande Oráculo. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.